Semana passada, né, veio à tona essa história lá na cidade de Assis, a gente trouxe a informação, nós falamos a respeito do que está acontecendo em termos de investigação e a gente retoma a nossa cobertura, que serve inclusive para alertar a todos. Ah, Rodrigo, eu sei quem que é essa dona, não sei o quê, nós vamos lavar, né? Para com isso. Respeitem ela, a polícia vai procurar saber tudo o que aconteceu, investigar, né, esse caso. Pode ter sido um rompante, mas isso não justifica, né, uma atitude, né, na base de um rompante, de súbito, mas isso não se justifica. E isso também não serve de exemplo para que nós coloquemos todos os profissionais que trabalham com crianças em xeque. Então quer dizer que isso deve estar acontecendo. Minha filha voltou meio que arredia da escola, eu acho que deram um safanão nela lá. Nós conferimos confiança a todos os profissionais. Acontece que os poucos que denigrem os muitos precisam pagar pelo que fizeram de errado. Precisam pagar. Nós precisamos ter exemplo. Educação não é isso? Dar exemplo do que não se deve ou se deve fazer? Põe para rodar. As imagens registradas pelas câmeras de segurança da própria escola mostram as agressões. Nesta gravação, depois de sair da sala de aula por alguns instantes, a professora volta correndo atrás de um aluno, que é conduzido com força pelo braço até a carteira. Em seguida, ela dá tapas na mesa. Depois, ainda puxa os cabelos de outro aluno. Em outro registro, a mesma professora aparece com crianças menores e posiciona com violência uma menina que aparentemente não queria ficar sentada na cadeira de alimentação. As imagens divulgadas agora foram registradas entre os meses de agosto e outubro do ano passado, quando os pais de 8 crianças entre 4 e 5 anos denunciaram o caso à polícia. Esta mulher, que não quer ser identificada, presenciou uma agressão da mesma professora a um aluno quando chegava para buscar o filho dela de 1 ano na escola. Ela estava numa sala que não tem câmera, ela levantou, bastante brava, pegou essa criança do chão, a criança tem por volta de 3 anos, e colocou no carrinho com toda a força dela, e deu uns 3, 4 safanão na criança, empurrou o carrinho, sentou, levantou, safanou mais umas 3, 4 vezes a criança e jogou um pano no rosto da criança e empurrou o carrinho. A mulher disse que procurou a direção da escola para pedir providências. Depois, registrou um boletim de ocorrência. Um inquérito policial foi aberto ainda no final do ano passado e, ao ser concluído em janeiro, a professora de 61 anos foi indiciada por tortura e castigo. Foram registrados aproximadamente 3 boletins de ocorrência, mas nesses boletins de ocorrência se consignaram mais de uma vítima. Então, nós temos aproximadamente 8 vítimas. Foram ouvidos todos os representantes legais das vítimas, foram ouvidas as professoras, funcionárias da escola, representantes do Conselho Tutelar, assim como foi realizada uma medida cautelar de busca e apreensão das imagens, foi feito o exame pericial nessas imagens e o inquérito foi concluído com elementos suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tortura e castigo. Com base nas imagens e nos depoimentos obtidos, principalmente dos pais das crianças, a polícia chegou a pedir a prisão da professora. Pedido que foi reforçado pelo Ministério Público na denúncia encaminhada à Justiça. Mas o juiz responsável não acatou o pedido de prisão e a professora responde em liberdade. Contudo, ela está proibida de chegar a menos de 100 metros de distância das vítimas e das testemunhas do caso. Além da professora, outra funcionária da escola se tornou ré no processo por omissão. A professora trabalha na escola há 10 anos e há poucos meses havia se tornado sócia do estabelecimento. A diretora da escola, que também é uma das proprietárias, disse que a professora acusada das agressões está afastada das atividades profissionais desde o início das investigações e que todas as medidas foram tomadas para proteger os alunos. A escola realmente teve que tomar atitudes dantesca relacionada à pessoa, independente dela ser diretora, proprietária, seja qual fosse o cargo dela, ela teria que sofrer o afastamento dela. A escola foi bem rigorosa nessa parte. As imagens não deixam, né, margem para nenhum tipo de questionamento sobre a atitude que ela tem com as crianças. Acontece que firmeza não pode ser confundida com brutalidade. O professor tem que ser firme. Tem hora que tem que fazer a voz ecoar além da gritaria da molecada. Opa, parou, deu.
chegou, né? E lidar com criancinhas é um sacerdócio. Lidar com gente não é fácil em nenhuma etapa da vida, né? Com os burguelinhos, tem hora que dá arranca-rabo, tem hora que dá mordida um no outro, né? Eu creio que a maior parte dos profissionais que cuidam de crianças precisa dar mais absoluta confiança. Uma que pisa na bola não serve, gente, para que haja generalização. Pelo amor de Deus, né? Olha lá a imagem, criancinha sentada. Não tem paciência para lidar mais com criança? Você não consegue? Então procure uma outra área de atuação. Criança nos testa a paciência. Eu tenho duas lá que, pelo amor de Deus, se toda hora que excede a gente exacerbar, aí vira um campo de concentração e não um lar, né? Se toda hora que teu filho excede você agir daquele jeito que eu estou falando, e tem hora que o pai precisa ser pai, a mãe também precisa ser mãe, e que professor tem que ser professor. Mas naqueles moldes que a gente conhece. Sem bufete, sem safanão. Firmeza, se fazendo respeitar, né? É difícil, mas não é impossível. A defesa dessa senhora lá na cidade de Assis diz que os fatos foram distorcidos por relatos sem embasamento e que não há elementos legais para caracterizar o que ela faz nos vídeos como tortura. A defesa diz também que essa senhora já vinha passando por tratamento psicológico, diz que ela apresentava sintomas de desgaste emocional. E aí a gente se pergunta, se já não estava bem, não seria de bom tom que ela se afastasse dessa atividade, que é desgastante. Eu com duas em casa, o berreiro que fazem, eu imagino numa sala em que você perde o controle e ali tem 20, 25 crianças, né? Destrambeia. As imagens, a defesa diz que os vídeos que foram divulgados são de fatos isolados. A reação exaltada dela, né, se deve a esse estado emocional desgastado e também de circunstâncias desfavoráveis do ambiente de trabalho. Os advogados dizem que não houve prática de tortura, de castigo, né, e que ela deve ser absolvida no decorrer do processo.